Vamos falar sobre os adventistas e as diversões. O que a Bíblia diz sobre a diversão? Primeiro vamos falar sobre o entretenimento visual. Ele abrange uma variedade de formas de diversão, como histórias em quadrinhos, desenhos animados, televisão, eventos teatrais ou esportivos e filmes. Ao fazer escolhas sobre essas formas de entretenimento, os adventistas são guiados por princípios que consideram o caráter das representações. Enquanto condenam certas formas de entretenimento, como o teatro, é permitido filmes animados, desde que sejam instrutivos e moderados. Um critério de seleção de filmes aceitáveis inclui filmes educacionais e históricos, por exemplo, enquanto filmes com representações negativas, como sexo explícito e violência, são considerados inaceitáveis. Agora falando sobre a televisão, os adventistas não a condenam, mas advertem seus membros a aplicarem princípios semelhantes aos usados para desenhos animados e filmes na escolha de programas. É recomendado evitar gastar muito tempo assistindo, mesmo programas considerados bons. A IASD enfatiza que os cristãos são responsáveis diante de Deus pelo uso do tempo, que deve ser equilibrado entre comunhão com Deus, trabalho, recreação e cumprimento de deveres. Quanto ao teatro e os esportes comercializados, enquanto empregam pessoas, compartilham semelhanças com outras formas de entretenimento visual, discutidas anteriormente, como histórias em quadrinhos e televisão. Ellen White critica o teatro, afirmando que é um foco de imoralidade que fortalece hábitos viciosos e propensões pecaminosas. Ela adverte que assistir a tais exibições pode corromper os princípios dos jovens. A igreja também desencoraja a participação em esportes comercializados, como o beisebol, futebol e basquete, considerando-os como atividades que se associam às multidões mundanas e aos amantes dos prazeres, em detrimento do amor de Deus. Falando sobre jogos, a igreja desaprova jogos como cartas, devido à sua ligação com jogos de azar e vício. Outros jogos, como damas, dominó e xadrez, são desencorajados por poderem abrir caminho para outros vícios. No entanto, jogos educativos e instrutivos, como jogos sobre a natureza ou jogos de palavras, são reconhecidos como aceitáveis, desde que não consumam muito tempo. A participação de adventistas em jogos depende do caráter do jogo, do espírito em que é jogado e do tempo gasto nele. Precisa ter autocontrole e equilíbrio. Uma citação adventista descreve o jogo, as apostas, as corridas de cavalo e as representações teatrais como invenções de Satanás, que tem levado as pessoas a se dedicarem a esses entretenimentos com o mesmo zelo que buscariam a própria vida eterna. Agora falando sobre a prática de esportes, ela envolve atividades físicas competitivas ou recreativas, tanto ao ar livre quanto em ambientes fechados. A Igreja Adventista geralmente favorece os esportes recreativos ao ar livre, mas não condena os praticados em ambientes fechados, desde que sejam praticados com moderação e mantendo um espírito cristão. A prática da dança remonta à história mundial, desde as formas rituais entre povos primitivos até as danças religiosas mencionadas na Bíblia, como a de Miriam e Davi. No entanto, a dança social moderna não é respaldada nas escrituras. A IASD considera a dança recreativa como uma influência negativa, associada à depravação e à diminuição do interesse na espiritualidade. Adverte-se que a dança frequentemente envolve associações não cristãs e pode levar à imoralidade. Os adventistas promovem uma postura positiva em relação à recreação, incentivando atividades ao ar livre, como caminhadas, acampamentos, explorações e canoagem. As sociedades de jovens locais, os clubes de desbravadores e outras organizações patrocinam diversas atividades recreativas, entretenimentos escolares, atividades manuais, hobbies em casa e festas saudáveis são algumas das oportunidades para a recreação cristã agradável entre a juventude da igreja. O Manual da Igreja sugere seguir o conselho de Paulo, escrito em Filipenses 4:8, priorizando o que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso e louvável ao escolher as diversões.